No dia 5 de maio, a lua cheia, trazendo à tona emoções intensas, fortes, possibilidades de cura e crises. E também o eclipse lunar. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com pessoas e amigos que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E se você não assistiu o vídeo dessa alunação, para agora e assiste o vídeo para entender a energia que a gente está trabalhando. Aqui já é o auge, a colheita, o momento que tudo vem à tona com a lua cheia. Então, quanto mais entender a fase de início para saber quais os potenciais precisam ser considerados, melhor. Em Escorpião, a lua traz uma intensidade, uma profundidade, uma eletricidade para o emocional. Então, tudo aquilo que a gente sente tende a ser mais forte, mais intenso, maior fluxo emocional. Então, a gente precisa entender essas energias, que o Escorpião é aquele signo que não mostra o que está na profundidade. Eu falo que é o reflexo, o espelho d'água. Ele fica ali em cima, tenta manter o aparente ali em cima, mas lá no fundo, lá na profundidade, onde muitas vezes a luz do sol não chega, é que estão os verdadeiros sentimentos do signo de Escorpião. Um potencial para cura, para transformação a partir da crise. Então, toda situação que causa ali muitas vezes uma explosão, uma intensidade emocional, é porque traz também um sentido de transformação a partir desses desafios, dessas situações mais impactantes e mais fortes que a gente vive. Nesse sentido, a gente precisa considerar tudo aquilo que precisa ser transformado em nós, porque o Escorpião simboliza também a possibilidade de cura. Curar as mágoas, ou as más águas, aquilo que deixou de fluir, que foi paralisado por conta de situações, de traumas, de emoções fortes que a gente viveu, mas que foram negativas, foram recebidas por nós de uma maneira negativa e a gente bloqueia aquilo, fica até guardado dentro de nós, as 7 chaves, e a gente não consegue trabalhar. Mas como vem uma energia forte com uma lua cheia e uma lua cheia em eclipse, então torna isso ainda mais potencializado e a gente precisa olhar para esse lado, para nossas necessidades emocionais e principalmente aproveitar essa água que cura, essa força lunar que está muito potencializada porque é o auge, a colheita, o momento de maior intensidade do ciclo lunar atual, para a gente fazer essas curas e sair daqui melhor, aproveitar melhor a vida e voltar a ter o fluxo da vida restabelecido. É um momento de maior intensidade, de maior fluxo de líquidos, de maior fluxo de pessoas, é um momento de maior extroversão, então muitas vezes a gente está mais comunicativo, a gente está mais receptivo à ideia dos outros e principalmente pode usar para divulgar as coisas, Se está precisando impulsionar, buscando muitas vezes aquele efeito viral, não quer dizer que na lua cheia a gente consegue viralizar qualquer coisa, não é isso. Ou que vai ter muito destaque para quem não trabalha muito com essa questão de redes sociais, mas vai ter a tendência de trazer maior público, maior fluxo, maior atenção principalmente emotiva por conta da lua em Escorpião. Só que é aí que entra o lance, Por isso que eu falo do signo lá no início. Porque quanto mais entender esse potencial de mexer com o emocional a partir do signo, melhor vai ser para lidar com os trabalhos, os empreendimentos, os projetos, não importa o que seja, mas usar essa energia nos projetos para favorecer segundo a fase lunar. Então, se a lua cheia vai ser o momento que vai ser divulgado alguma coisa, e essa coisa, por exemplo, tem relação com terapias, com curas e tratamentos, pode ser que seja muito, muito importante, e muito favorável usar essa lua cheia. Lembrando que é uma lua cheia em eclipse, então tem sempre que considerar esse potencial e olhar para esse outro lado
do que está sendo trazido à tona. Então, para a gente entender as energias que a gente tem nesse momento, requer que a gente também entenda o eclipse. Então, vamos dar uma olhada na mandala para a gente saber quais os outros potenciais, além dos que eu falei até aqui, a gente precisa considerar durante essa fase de lua cheia. E aí a gente chega na lua cheia, né? Dia 5 de maio, às 2h33 da tarde do horário de Brasília. Sol a 14 graus e 58 de Touro e Lua a 14,58 de Escorpião em uma oposição exata. Então a gente viu que a mandala da Lua Nova e da Lua 4 crescente tinha ali o signo de Escorpião marcado no meio do céu e no ascendente. E agora a gente tem a Lua, né, a fase, o auge desse período da colheita acontecendo também no signo de Escorpião. Então é muita intensidade, é muita força que essa lua traz para a gente justamente fazer todo aquele processo que estava desenhado lá na mandala de lua nova, de cura, de purga, de transformação, de crise. Aqui a luz se torna muito intensa, né? O momento da lua cheia, que é quando ela está muito iluminada, a face que fica voltada para a gente estar recebendo muita luz do sol, a gente consegue enxergar melhor. Enxergar melhor num certo sentido simbólico, tá? Não é literalmente. Apesar de que à noite a gente enxerga melhor por conta do brilho da lua. Mas no sentido simbólico a gente pode ver exatamente aquilo que são as características nossas que precisam ser limpadas, purgadas e transmutadas, né? A partir dessas crises, muitas vezes, às vezes começa algo, né, emocional, vai vir do emocional, é a lua. Então vai começar algo ali para desaguar, né, para limpeza, para purga dessas energias de que muitas vezes a gente fica até refém aí, por não querer lidar, por não querer atuar nisso, né? A intensidade aqui vai ser muita, então muitas vezes a gente vai procurar se esconder dessa luz toda para passar ileso, mas não vai ser possível. Muitas vezes, para a gente avançar nesse período todo, a gente vai precisar passar por isso, né? É um processo emocional que a lua vem indicar para a gente que é necessário. A gente viu lá na mandala de lua nova. Então aqui chega ao auge, é o momento que as coisas vêm à tona e tem muito mais intensidade, muito mais força, e eu não vejo de outra forma. A gente precisa buscar as curas, principalmente daquilo que a gente tem medo de perder. O escorpião tem esse sentido também da perda, né? Daquilo que vai ser tirado de nós, no sentido da segurança emocional, do apego lunar, que a gente sente que depende daquilo. E muitas vezes isso vai ser tirado por conta dessa intensidade emocional. E aí a gente pode sentir que falta o chão, né? Falta aquele porto seguro, aquilo ali, ó, zarpou, e a gente precisa de alguma forma lidar com o que ficou. Por isso eu estou falando desde o início dessa alunação que a gente já precisa fazer esse trabalho lá no dia da lua nova. A partir da lua nova a gente já tem que estar trabalhando para quando chegar aqui, ó, não vir algo tão intenso, tão forte que desencadeia toda aquele potencial de limpeza kármica que estava desenhada lá. Então, a gente precisa fazer de uma forma gradual, né? Tem essa sabedoria, a lua vai progredindo ali no seu ciclo, então a gente tem que acompanhar e principalmente atuar para que durante esse período a gente consiga fazer tudo aquilo que é necessário e não chegue nessa fase de lua cheia, no dia 5 de maio, com tudo ainda para fazer, né? Deixa o emocional de lado, deixa a carga de lado e vamos cuidar do dia a dia, vamos tocar a nossa vida e de repente, ó, explode tudo na nossa cara, vem tudo isso à tona e o potencial aqui é muito intenso. Para isso a gente vai ter dificuldade de lidar. Ainda vai ser um período que o Mercúrio vai estar retrógrado, já adiantando isso aí para vocês. A gente vai ver a retrogradação de Mercúrio, o que quer dizer que a gente tem ainda a opção de rever também, com a Lua fazendo oposição também a Mercúrio, o nosso emocional que está nublando muitas vezes, dificultando a gente desenvolver a parte mental, a parte de comunicação, a parte de trocas. E aí é muito importante também fazer esse trabalho de limpar a nossa mente, né? Nossa mente
é muito bombardeada atualmente, tem muita informação, tem muita desinformação, mas principalmente ela é bombardeada de medos, de inseguranças. O Escorpião vai estar ali ativo muito na questão dos tabus sociais, isso vai ser jogado na nossa cara também. Tudo é para que cause, né, uma catarse quase coletiva e um grande desprendimento de carga emocional energético que a gente faz ali e não sabe, embarca na coisa e nem sabe por quê, porque é muito intenso. Então por isso que a gente precisa zelar pelo nosso emocional, dar vazão aos poucos, da forma que achar que deve, escrevendo, conversando, fazendo terapia, não importa, de alguma forma, para que quando chegar esse momento bombástico de lua cheia não aconteça uma explosão interna por conta de coisas externas. Então muita coisa vai ser provocada nesse período para que haja essas comoções, né? Essas fortes emoções coletivas e a partir dali todo um processo é desencadeado. Aí o ascendente caindo a 20 graus de Virgem, pedindo que a gente tenha que incorporar exatamente essa energia mais pé no chão, né? Crítica às vezes, cética, trabalhando nos detalhes, trabalhando na insegurança, trabalhando naquilo que a gente sente que está faltando ou naquilo que a gente sente que pode aprimorar, pode melhorar, pode consertar. Porque o Virgem também traz esse sentido da gente arrumar aquilo que não está funcionando. Então, incorporar isso, né, olhando para esse lado mais emocional, eu estou falando muito da emoção aqui, mas é porque vai pegar muito nesse sentido, vocês vão ver. E as emoções que não estão ajudando, que só prejudicam, que atrapalham o nosso desenvolvimento. Então, esse é um dos potenciais dessa fase aí para a gente usar, né, incorporar essa energia de Virgem. E lá no meio do céu, a bússola, o destino dessa fase de lua cheia está o signo de Gêmeos, pedindo que a gente busque maior liberdade de interconexão, de circulação, da gente conseguir fazer essas trocas, né, fazer essas interações de pontes, de levar e trazer para que a gente consiga, a partir dessa energia que é mais racional do signo de Gêmeos, é mais dinâmica, que a gente consiga também lidar com essa carga toda que precisa ser desarmada para não estourar na nossa frente. E aí o signo, tanto o ascendente quanto o meio do céu, são regidos por Mercúrio retrógrado em Touro. Então é essa, né, o Mercúrio retrógrado em Touro fazendo oposição à Lua. Então essas energias todas que a gente pode considerar, tanto do ascendente quanto do meio do céu, podem ser usadas para dissipar muitas vezes, lidar muitas vezes com essas questões mais materiais que o Touro está chamando a nossa atenção e que o Escorpião muitas vezes está acionando ali o medo da perda dessas falsas seguranças externas, porque segurança só existe internamente, naquilo que a gente, na nossa essência, naquilo que a gente centraliza em si, e a partir dali a gente consegue lidar melhor e consegue passar por esse momento de muita intensidade energética, é uma alunação muito forte. E eu falei muito durante essa alunação sobre a necessidade da gente tratar do emocional, lidar com o emocional desde a lua nova, o quarto crescente que foi em Leão, então já pedi ali que a gente olhasse para essa identidade nossa, para esse emocional que muitas vezes impede da gente irradiar nosso brilho, porque ia chegar nesse momento da lua cheia em Escorpião, que por si só já é muito intensa, mas eclipsada se torna ainda mais intensa. E as emoções viriam à tona de um jeito ou de outro. Então, a partir do momento que viu esse vídeo, não tem jeito, é correr e tentar dar vazão, tratar dessas mágoas, tratar daquilo que ficou mal resolvido, buscar a cura, né? A gente sempre tem que partir dessa iniciativa de buscar a cura para que a cura nos encontre. Não é o momento que a gente está curado, mas é o momento que muitas vezes a gente vai mover em direção à cura e pode ser a partir dessa lua cheia que traz esse potencial, né, muito forte. Repetindo, né, de novo, traz muita potência da gente se curar das mágoas, mas para isso a gente precisa dar vazão.
e querer encontrar a cura, né? Porque a gente só vai se mover na direção da cura a partir do momento que quiser e tomar a iniciativa. Então aproveite, né, que eu estou divulgando esse vídeo antes da lua cheia para que a gente saiba justamente desse potencial e lide. Porque se deixar para o dia ou se tentar ignorar, como eu falei do escorpião, que é um animal que se esconde da luz do sol, porque senão o sol queima ele e faz com que sua pele resseque, então por isso ele esconde, né, nas sombras. Por isso tem esse sentido do escorpião trazendo o oculto, o misterioso. O povo fala muito, eu não gosto desse estereótipo, de ser traiçoeiro, porque está ali à espreita na escuridão. Mas é porque se fizer dessa forma, quando chegar a lua cheia, tudo potencialmente pode vir de uma maneira explosiva à tona para que faça esse trabalho. E lembrar que vai ser uma lua cheia com Plutão, que rege Escorpião retrógrado. Então é outro ponto que precisa ser considerado, principalmente no sentido de como a gente lida com a questão da morte e do renascimento. Não só necessariamente da morte física, mas daquilo que a gente se apega e não deixa que se vá, né? Então as coisas lá do passado que muitas vezes paralisam a gente, estão presos lá no passado. É como se a gente viesse arrastando uma linha desde o dia que aconteceu algo negativo até o dia atual. E a gente não consegue progredir porque está sempre olhando para aquilo. E somos sempre remetidos àquilo. Então, situações que poderiam ser novas, né, de coisas positivas, muitas vezes se tornam negativas porque nós ainda não tratamos daquilo que está lá no passado. Então, esse todo é um potencial dessa fase de lunação, como eu falei lá no início, mas principalmente no dia da lua cheia eclipsada. Então, se não viu o vídeo, assista para entender também todos os potenciais do eclipse, o que a gente precisa considerar e como a gente precisa lidar com essas poderosas energias para que não seja aí um momento de explosão e que cause, né, estragos desnecessários. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando clicar para se inscrever, observe se a palavra apareceu inscrito, porque o seu YouTube costuma tirar meus inscritos. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Esse mesmo conteúdo está sendo postado na comunidades aqui do YouTube. E para quem quiser saber mais sobre essa fase de lua cheia no seu mapa natal, o eclipse vai atingir seu mapa ou não, pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.